Filho do céu, Filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Filho do céu, 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 teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Comigo. Filho do céu, 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 para encher esse lugar. Filho do céu, 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 teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu, filho do céu, teu amor me faz vencer, teu amor me faz dizer, sou filho do céu. Revestido de tua glória, revestido de tua glória, consagrado a ti, Senhor, território santo eu sei que sou. Viverei para proclamar, do céu eu sou. Filho do céu, 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 filho do céu. Eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra em Romanos, capítulo 8, versículo 19. Romanos, capítulo 8, versículo 19. Eu não quis trazer um texto muito longo, mas eu queria trazer um texto que pudesse falar muito ao nosso coração nessa manhã de hoje. Muito. Queria que nós pudéssemos trabalhar a partir de um texto que tivesse o poder de demorar dentro de nós. Romanos, capítulo 8, versículo 19. Porque para mim, eu tenho certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Mais uma vez, leia comigo. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória. Não é aí que está assim? Então está errado no meu texto aqui? Está certo?
Romanos 18. Está errado no meu texto então. 8, versículo 19. Desculpe-me. É porque existe uma diferença de traduções e eu estou com uma Bíblia evangélica. Por isso. Bíblia evangélica, tradução, né? De evangélica. Romanos capítulo 8, versículo 18 então. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Vou explicar porque a minha Bíblia é evangélica, né? Vocês vão achar que é que na teologia quando a gente estuda teologia, os professores de exegese, que são aqueles especialistas em Bíblia, eles nos dizem que a tradução mais fiel que nós temos do português é a tradução do Almeida. Almeida é um pastor muito especializado que fez uma tradução muito fiel, muitos anos atrás, e para estudos, sem dúvida, é a melhor versão para a gente poder estudar. Então não é nenhum problema a gente dizer isso aqui, né? Se você um dia escutar alguém falar, é a tradução do Almeida, então é isso, é uma tradução específica para o estudo, muito fiel do grego, muito fiel naquilo que nós temos. Não que as nossas Bíblias católicas não sejam, mas esta, de maneira muito especial, para estudos, até mesmo uma sugestão, a Bíblia de Jerusalém é uma das melhores que nós temos. Mas essa versão e essa tradução do Almeida é realmente muito fiel nos termos específicos que a exegese precisa ter. Apenas só para explicar. Eu gosto dessa palavra de São Paulo, quando ele assegura: aquilo que você está vivendo como sofrimento, o peso desse sofrimento não é nada perto da alegria que está sendo preparada para você. Como isso acalenta o nosso coração. E eu quero fazer essa pregação a partir de 3 experiências muito concretas na minha vida. A primeira delas se deu no dia 31 de março de 1991. Era uma tarde. Março estava chegando ao fim. Março estava vivendo o seu último suspiro. E o meu pai viveu aquele último suspiro, assim como o mês de março terminava. Foi a primeira experiência humana que eu tive de ver alguém morrer. Eu me recordo, eu estava na beira do leito e por covardia eu não tive coragem de segurar na mão do meu pai. Aquela agonia de morrer, aquela agonia de buscar um ar que já não existe mais, aquela agonia de viver os últimos momentos da vida, a dor de morrer. Eu olhava meu pai morrendo e, com toda sinceridade, a minha covardia, o meu medo de ver o que eu estava vendo, não me deu coragem de chegar até ele, segurar na sua mão e de acompanhá-lo nos últimos momentos da sua vida. Alguns anos depois, o ano de 1996, o dia era quase o dia de hoje. Era o dia 9 de abril. E a hora, exatamente essa. 11h30 da manhã, eu morava em Terra Boa, no Paraná, quando recebi a notícia de que minha irmã estava morta. Minha irmã Heloísa, tão cheia de vida, estava morta. Não existia mais. E a outra experiência, dia 15 de dezembro de 2006. Dia em que eu fiquei padre. Dia em que eu comemorava aniversário de ordenação. A dor mais recente. Quando meu amigo Robinho
não conseguiu mais. Quando o câncer foi maior do que ele. Alguns dias depois, uma outra experiência que eu não quero falar aqui. Quero falar numa outra ocasião, porque só ela já é assunto para um dia inteiro. Meu amigo Padre Léo. Eu vou me prender aos três: a data de 31 de março, a de 9 de abril e a de 15 de dezembro. Quando nós recebemos a notícia de que alguém morreu, você já deve ter passado pela experiência de perder alguém. Nós não absorvemos a notícia da noite para o dia. O outro vai morrendo aos poucos dentro de nós. Não é dizer está morto e nós já acreditamos. Tanto é que às vezes a gente leva um tempo dizendo, eu não estou acreditando que isso aconteceu, não é verdade? Na experiência de perder alguém, nós ficamos o tempo todo nos informando a respeito daquilo. Tanto é que nas primeiras semanas, quando a gente acorda, o tempo todo, se você acordou de madrugada, a primeira coisa que você lembra é da morte da pessoa. Não tem outra lembrança que vem primeiro. Você fica o tempo todo ruminando aquele acontecimento, porque a vida leva tempo para acontecer dentro de nós. Quem disse que uma pessoa morreu ali e a partir de agora já está morta dentro de nós? Não, nós levamos tempo. Nós levamos tempo para organizar o luto. Nós levamos tempo para descobrir que aquela pessoa não faz mais parte da nossa vida mesmo, que agora nós teremos que organizar o nosso mundo sem ele. E na necessidade de organizar um mundo sem aquela pessoa que se foi, nós começamos a buscar o que ficou esparramado dele, fora e dentro de nós. É o único jeito que nós temos de sobreviver à perda de alguém, é ajuntando os pedacinhos que ficaram. É a gente começar a recolher no espaço que era dele, que era nosso também, as coisas que ficaram. Você abre uma gaveta, coisas pequenas, bobas, um bilhetinho, que antes não teria valor nenhum, mas porque ele foi embora, foi revestido de uma sacralidade que não tem dinheiro no mundo que pague aquele bilhete. Ai, se alguém fizer uma limpeza nas nossas gavetas e começar a jogar fora o que para nós é sacramental. Porque é um jeito que a gente tem de fazer o outro sobreviver. Quando meu pai morreu, eu comecei a tentar me recordar de tudo que meu pai já tinha me dado na vida. Tudo que meu pai tinha deixado na minha história, eu queria recolher. Um relógio que doente, ele tirou aquele relógio do braço e me disse assim: meu filho, eu acho que eu não vou precisar desse relógio muito tempo. Fica com ele para você. Quando você olhar esse relógio, você lembra do seu pai, que te amou um dia. Recorde-se do seu pai. Meu pai não sabia dizer muitas coisas, e ele fazia o mesmo que eu estou fazendo agora. Falava, engasgava e não dizia mais nada. Eu aprendi a ir além do engasgo. Comecei a me recordar de tudo que o meu pai havia deixado para mim. Aquilo que era material e aquilo que não era material. Comecei a descobrir que eu tinha um jeito de ficar parado, de coçar o nariz, que era o mesmo jeito que ele. Não é enfiando o dedo dentro do nariz, não. Parado, ficava assim. Quantas vezes eu chegava, meu pai estava ali. Meu pai tinha um ritual para começar a comer. Colocava o feijãozinho no prato, 11 horas da manhã, era sagrado. Ele chegava com a bicicletinha dele, ele era pedreiro, batia o portão e só falava assim: Ana, nome da minha mãe, para não dizer nada, só para dizer que chegou. Era só Ana. Dava um beijinho nela, me lembro direitinho. Chapeuzinho empoeirado, roupa suja, pedreiro suja muito, mãos calejadas. Ele ia, lavava as mãos, pegava o pratinho dele, ia no fogão de lenha, colocava o feijão, saía do fogão, pegava a farinha de milho, sentava na mesa e aí amassava. E amassava.
Somente depois que aquilo tinha virado quase um tutu, né, que a gente chama lá em Minas, é que ele se levantava de novo para colocar o restante que estava no fogão, nas panelas, dentro do seu prato. Quando meu pai morreu, foi a primeira coisa que me fez lembrá-lo, o jeito como ele comia. E eu confesso que algumas vezes na minha vida eu quis comer do mesmo jeito que ele. Não porque eu goste, porque parece que eu faço memória da sua presença cada vez que eu repito um gesto seu no mundo. E se antes eu tinha às vezes vergonha de ser pego assim, com cara de que não sabe para onde vai, hoje eu não me importo mais, porque isso é do meu pai que ficou em mim. Como? Não sei. Está no meu DNA? Não sei onde está. O que eu sei é que de vez em quando eu menos imagino, eu estou fazendo do mesmo jeito que ele fazia. E de alguma forma eu posso dizer, o seu Natinho não morreu totalmente, sobrevive um pouco no Padre Fábio. Depois a minha irmã. Se você tivesse tido a oportunidade de conhecer a minha irmã, você ia dizer assim, cara de um focinho do outro. Sobretudo no jeito de ser. Com uma diferença, minha irmã era mais brava. Tudo para ela era ontem. Minha irmã morreu num acidente trágico. Ela não estava doente, não tinha nada, estava ótima, cheia de vida. De repente foi a Recife participar de uma feira de moda, morreu, tragicamente. Quando o dia amanhecia as suas primeiras horas, 5h15 da manhã. Eu fiquei sabendo 11h30 da manhã. Depois da morte da minha irmã, de todo aquele processo doloroso, foram 4 dias de velório, de espera. Nós vivemos toda a angústia do pós-morte de um jeito mais agudo que se possa imaginar. Até que libera o corpo, até que chega, até que faz o velório, até que enterra, enfim, um desgaste dobrado. A morte nos desgasta, a morte nos acaba também. Depois que a minha irmã morreu, que eu voltei para o Paraná, umas 2 semanas depois, eu estava desolado. Eu confesso para você que na experiência da morte da minha irmã, eu cheguei a dizer para mim mesmo, eu nunca na minha vida senti algo tão agudo, tão doído, quanto perder minha irmã. A morte do meu pai estava doente. A gente vai se acostumando, a gente vai acompanhando o processo de morrer do outro, mas alguém que é bruscamente retirado, se torna muito mais difícil. Eu tentava me lembrar da minha irmã, tentava me recordar do que nela era mais marcante, e eu cheguei à conclusão de que o que mais marcava a minha irmã na minha vida, a pessoa dela, não era uma roupa, não era nada, era o perfume que ela usava. Sem nunca sentir mais o perfume perto de mim, era só me recordar, e aquela lembrança daquele cheiro, que quando a gente imagina, a gente consegue sentir até o cheiro. Você já observou que às vezes você escuta algumas músicas que são tão fortes para você, no seu imaginário, que elas conseguem fazer você sentir o cheiro da cena? Eu me esforçava por sentir aquele cheiro da minha irmã, aquele perfume que quando ela passava, era o mesmo perfume a vida inteira. Quando ela saía de casa, ela era uma mulher muito vaidosa, toda perfumada, toda bonitona. Tinha orgulho dela ser minha irmã, uma mulher que lutava na vida. Depois de umas 2, 3 semanas, não sei o tempo exato, eu fui jantar na casa de um pessoal que havia me convidado. Eu nem tinha muita intimidade, fui. E depois que terminamos o jantar, eu senti vontade de ir ao banheiro. Eu usava aparelho na época. Quando a gente come e tem aparelho, você não vê a hora de dar uma limpadinha nos dentes, né? Depois que come, não, você fica sorrindo, aquele feijãozão grudado, né? Você não está vendo, só quem está do lado, o fiapo de couve vidro pendurado, né? Pedacinho de abobrinha, enfim, você conversa com quem usa aparelho, você sabe direitinho o que ele comeu no almoço. Estava boa a abóbora? E esse pepino aí? Fui fazer uma limpezinha nos dentes, né? E aí, tudo bem. Quando estou lá lavando meu rosto, lá, na hora que eu me estendi para pegar a toalha, que eu olhei no canto daquela pia,
lá estava ele, o vidro de perfume, que tantas vezes eu vi no armário da minha irmã, idêntico. E não era um perfume comum, não era um perfume fácil de ser encontrado. Quando eu olhei aquele perfume, eu não acreditei. Falei, não é possível que eu estou experimentando isso hoje. Sabe criança pequena que treme diante do monstro? Fui eu naquela hora. Comecei a tremer, comecei a ficar nervoso, foi me dando um nó na garganta, minhas mãos tremendo e ao mesmo tempo o desejo de pegar naquele vidro. E naquele momento eu venci a batalha. Peguei o perfume, retirei ele da embalagem, olhei para ele e fiz o gesto que abriu a caixa de Pandora. Só Deus sabe o que aconteceu naquele lugar. Naquele momento, eu perdi imediatamente a força nas pernas, encostei na parede, comecei a me abaixar, fui sentando no chão, com a toalha na mão, pus na boca, e tudo o que eu precisava chorar da morte dela, e que não havia conseguido, eu chorei naquele instante. Não queria nem saber o que os outros estavam pensando lá fora. A minha irmã estava ali pela força de um perfume no ar. A minha irmã estava ali pela força de um perfume que me atualizava uma presença que já não existia mais concretamente, humanamente, como eu posso ver você. Quando eu vim para a Canção Nova fazer a gravação desse CD, meu amigo tinha sido sepultado há 15 dias. E na verdade a canção que daria nome a esse disco é uma música que ele fez na enfermidade dele, que chama Não Desista do Amor, que depois a gente modificou para Filho do Céu. No momento de cantar essa canção, estava com a foto do Robinho dentro do estúdio. No momento em que eu cantava aquelas palavras que ele dizia, que expressavam a dor daquele instante, daquela vida, daquela história, mais uma vez Deus me deu a graça de experimentar o que é a ressurreição de alguém. Quando você canta a voz do que já está morto. Eu fiz questão de escrever isso aqui, uma frase muito curta. No silêncio das vozes que já não cantam, sobrevive o amor de quem já vislumbrou a eternidade antes de nós. Esse CD é dedicado aos meus amigos Padre Léo e Robinho, filhos do céu que nos recordam que somos também. Na ressurreição que a música realizou na minha vida naquele instante, eu comecei a entender e a juntar com as várias oportunidades que Deus me deu de viver a experiência do Sábado Santo. Por isso que eu quis contar essas 3 histórias para vocês e proclamar essa palavra de São Paulo aos Romanos, que diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Descubra o que hoje lhe mata, descubra o que hoje lhe faz sofrer, e você de alguma maneira poderá intuir e descobrir aquilo que lhe fará vencedor amanhã. Há 2 formas de nós vivermos o processo da morte, há 2 formas de nós vivermos o processo do sofrimento: ou nós nos entregamos a ele, ou nós experimentamos a ressurreição que pode ser exalada aos poucos. Quando você descobre que naquela provação, que naquele sofrimento, que naquela dificuldade, uma realidade muito superior está sendo preparada. Dizem, gente, que a mariposa imperial, você já viu aqueles casulos que ficam compridos? Já viu?
uns casulos que ficam deste tamanho, arredondados, vão ficando compridinho. Embaixo tem uma abertura mínima. Naquele casulo, a mariposa imperial, a maior de todas as mariposas, é preparada, porque antes ela é uma larva, e depois ela vive o processo da transformação até sair e tornar-se mariposa. Se você pegar um casulo em que tem ainda uma larva, e pegar um casulo em que já está vazio, você vai perceber que os dois casulos são iguais. O orifício por onde passa a mariposa já com suas asas é o mesmo daquela que ainda não saiu. É apertadinho. Como é que passa ali? E a ciência nos ensina de maneira tão bonita que aquele buraquinho é tão apertado é porque a mariposa precisa fazer força para sair, porque é no gesto de fazer força que ela vai irrigar as asas, para que as asas possam se abrir, para que ela possa voar. É por isso que o orifício é tão apertado, é para que o sofrimento de sair possa ser para ela a experiência de capacitar-se para vencer. Por ser difícil e por estar sendo difícil o processo de sair do casulo, é que a mariposa vai ter condições de depois ter irrigação nessas asas. É a pressão que faz com que a irrigação tome conta das asas e depois ela possa se abrir. Neste mesmo livro, em que eu retirei a passagem que li para vocês, o rapaz conta uma experiência que uma vez ele ficou muito intrigado em ver o casulo onde era feita aquela mariposa e de perceber que era muito apertado o orifício por onde ela saía. E ele fez uma experiência. Levou um casulo que estava com uma larva para dentro de casa e começou a vigiá-lo, para descobrir como é que ela faz para sair naquele aperto todo, sem danificar o casulo, a ponto de ficar idênticos, o que tem a larva dentro e o que não tem. Ele começou a observar, e numa manhã, ele viu que ela começou a fazer o primeiro movimento para deixar o casulo. E aí ele não fez mais nada, ele ficou de olho naquela mariposa, fazendo o seu processo de sair. Depois de quase 6 horas observando o processo da mariposa, ele pensou, alguma coisa deve estar errado aqui. Eu acho que é porque eu tirei o casulo do seu habitat natural, eu vou ter que dar uma ajuda, porque senão ela vai morrer. Não vai ter jeito de sair aí. E o que ele fez? Pegou uma tesourinha e deu um pique naquele buraco que era pequenininho. E aí realmente ela escorregou e saiu totalmente do casulo. E depois de sair, ele continuou observando. Ela começou a se arrastar em cima da mesa como se fosse uma larva. E as suas asas não se abriram. Aí ele foi, perguntou a um amigo que entendia um pouco mais, como é que é essa história? Por que ela não deu certo? Por que as asas não abriram? E o amigo respondeu, porque você não respeitou o tempo que ela precisava para sair do casulo. Você quis facilitar as coisas e você a privou do sofrimento que faria com que ela se tornasse a mariposa que ela é. Continuou larva, porque as asas não se abriram. O céu começa nas pedras. Por isso que o Sábado Santo ainda é momento de silêncio e de contemplação, porque o nosso Mestre está morto. Os discípulos viveram ontem, vamos voltar no tempo. Você já tem a certeza da ressurreição, os discípulos não tinham. Numa tarde de sexta-feira, eles viram o seu mestre morrer humilhado. Numa tarde de sexta-feira, eles viram o seu mestre ser crucificado, ser morto na pior das formas, na pior forma que um homem poderia morrer naquele tempo,
Condenação dada aos piores bandidos daquela época era a crucifixão. Pense você deixa a sua vida, você deixa seus projetos e vai atrás de um homem que promete que todo um reino será instalado. Nós seremos os governantes deste mundo. Eram as palavras de Jesus. Vocês serão homens que mudarão a história, porque estão comigo, participam da minha vida, sonham comigo, encarnam o meu jeito de viver e de ser. Essa era a experiência messiânica, essa era a promessa messiânica que estava no coração dos discípulos, prontos para verem a glória do Cristo, pronto para verem Ele fazer cair as forças do Império Romano e se instaurar como rei dos judeus. E de repente, aquele a quem eles seguiam, aquele a quem eles haviam depositado todas as suas esperanças, de repente ele está morto. De repente ele está crucificado, está sepultado depois. Por isso que o Calvário é o momento da solidão. Alguns poucos só vão, alguns negam antes, alguns traem antes. O que sobra? A desolação. O que sobra? A decepção de não ter dado certo. Por isso que o sábado santo daquele tempo representou isso, a manhã da desolação, a manhã da solidão. Eles não sabiam que Jesus iria ressuscitar, tanto é que eles voltam à vida antiga. Qual foi a primeira experiência deles em comunidade? Quando eles se olham e começam a decidir então o destino de suas vidas. Vamos voltar à vida antiga? Vamos voltar a pescar, que é o que a gente sabe fazer. E eles pegam as suas redes e vão fazer a sua experiência de retornar ao passado. O nosso mestre está morto, não há o que fazer. Nosso mestre está na pedra. Nosso mestre teve o mesmo destino que todos os mortais. Ele está morto. Viveu a humilhação da condenação pública e já está sepultado. E o que está sepultado não pode fazer diferença na vida de ninguém. Raciocinaram, pensaram. Agora o que os evangelhos não contam é o que certamente aconteceu no solidão entre eles, quando eles começaram a olhar para eles, para aquele momento de decepção, de espera, de não saberem o que vão fazer da sua vida. Começam a olhar uns para os outros, e o perfume de Cristo é julgado no ar. Da mesma forma como o perfume de minha irmã foi julgado no ar e me trouxe mais uma vez a experiência de sua presença, os discípulos começam a olhar uns para os outros. Certamente estavam todos desajeitados como pescadores. Certamente já estavam todos no desajeito de julgar a rede, de não alcançar nada, de fazer tudo errado, de esquecer até como é que dá um nó na rede. Porque é impossível passar pela experiência de estar com Jesus e de depois não recordar quem Ele é. É impossível passar pela experiência de Jesus e ficar indiferente a Ele. E é justamente isso que eles começam a perceber. Pedro certamente olhou para João e disse: João, quando você chegou entre nós, você era um homem insuportável. Ninguém dava conta de você. Seu apelido era filho do trovão. Você já imaginou uma pessoa que tem esse apelido? É verdade. Você também, Pedro, você não valia nada não, meu filho. Está achando o quê? Você não sabia nem conversar direito, rapaz. Hoje você prega para multidões. Aí eles se olham e o perfume de Cristo os leva a dizer: Ele está no meio de nós. Não pode ter morrido totalmente. Não pode ter ido embora aquele que fez tudo isso com a gente. O céu começa na pedra.
todas as experiências pascais, dos encontros de Jesus com seus discípulos, eles só se recordam quem Ele é no momento em que Ele recorda quem eles são. Parece jogo de palavra? Não é não. Os discípulos só reconhecem quem é Jesus porque Jesus os faz reconhecer quem eles são. É como se você olhasse para um espelho que você não pode negar: sou eu. Você estar diante de alguém que lhe recorda quem é você, de alguém que lhe faz cair por terra todas aquelas inaugurações que você fez a respeito de você mesmo, de todos aqueles personagens que você inaugurou ao longo da sua vida. Aquele que tem o poder de lhe amar de verdade, lhe faz recordar quem você é. E essa é a experiência belíssima da semana do Sábado Santo, de nós vivermos o momento do silêncio de um Deus que nos olha e que nos faz lembrar quem somos nós. Homens e mulheres que só poderão viver a experiência bonita da ressurreição se soubermos viver a experiência do casulo, a experiência da pedra. Não haverá cristão sem pedra. Da mesma forma como não pode haver mariposa sem casulo, sem a passagem difícil, sem a passagem em que exige o seu esforço dobrado, a passagem que vai fazer com que você possa irrigar todo o seu organismo, toda a sua vida, todo o seu corpo, toda a sua alma, para que você possa sair dali diferente. Porque isso, minha gente, essa palavra de São Paulo, essa promessa de São Paulo, ela está justamente enraizada na experiência do Cristo ressuscitado. Eles sofreram na carne a dificuldade, eles viveram o tempo todo a experiência de ser dor, de viver a experiência constante de você ter que lutar para você sobreviver, de você fazer as suas escolhas o tempo todo na experiência da dor e do sofrimento. Nós não estamos fazendo apologia ao sofrimento, não. Nós estamos fazendo apologia à vida, e não existe vida sem a experiência da dor. Descubra na sua história quantas vezes você viveu a privação de ter asas e de voar longe, porque você não soube viver a passagem do casulo. Faz um corte no seu dedo. Não, por favor. É apenas exemplo. Faz o corte no dedo e você vai ver que você começa a sarar de dentro para fora. Fez uma cirurgia, dá pontos aqui fora, mas para quê? Para que a carne tenha condição de se regenerar de dentro para fora, para você proteger o que está ferido lá dentro. Da mesma forma como as árvores agora neste tempo de outono, o que acontece? Perdem toda a beleza, perdem toda a vivacidade. Tudo que é força de seiva, que está fazendo as folhas ficarem verdes e bonitas, vão para onde? Para a raiz. Porque se ela quiser sobreviver, e aí está a inteligência da planta, assim como está a inteligência da mariposa, se ela quiser sobreviver no tempo do inverno, ela terá que condensar todas as suas forças na raiz, para que quando passar o inverno, ela possa voltar à seiva para as suas folhas, e mais uma vez ela voltar a ser verde. Aqui no Brasil talvez a gente não viva tanto a mudança das estações, mas na América do Norte, quem já teve a oportunidade de ir, de ver, como é bonito você ver a vida e suas estações. O outono, tudo fica amarelado, igual eu com a apatite. Depois você fica vermelho, igual eu agora. E depois do vermelho, queda. Tudo o que era verde, que amarelou, que ficou vermelho, caiu. Você olha para aquelas árvores e diz: morreu tudo. Morreu tudo para aquele que não sabe reconhecer o silêncio da vida sendo alimentada e nutrida ali no fundo. Perca suas folhas, tenha medo não.
Muitas vezes a ressurreição das folhas não acontece porque nós insistimos em manter a seiva aqui em cima, quando na verdade nós precisamos sustentar os pés. E a transformação, a ressurreição não chega em nós, não acontece em nós, porque nós não temos a coragem de enfrentar o sepulcro. Meu amigo, naquela manhã de quinta-feira, sei lá que dia foi aquilo, acho que foi quinta, eu ali, olhando meu amigo morto, eu olhava para ele e ficava recordando de tudo que a gente tinha vivido. É impressionante como a vida passa em nós como se fosse um filme. As risadas, as brincadeiras, os choros. Eu ficava pensando, você não pode morrer em vão. Você não pode morrer em vão. Eu tenho que recolher a sua melhor parte e trazer para mim. Eu tenho que recolher o seu melhor detalhe para que você continue sobrevivendo em mim. Se você faz essa experiência humana de não deixar o outro morrer, porque você o ressuscita na sua vida, porque você o ressuscita cada vez que você o recorda, cada vez que você o atualiza no seu coração, através de um gesto, através de uma palavra, de um pensamento, de alguma forma você está entendendo de maneira belíssima a ressurreição. Mesmo que você nunca tenha estudado teologia, mesmo que você nunca tenha pegado os livros e lido, estudado e aprofundado, de alguma maneira você já se tornou especialista em ressurreição. Cada vez que você consegue amar o outro que já se foi e consegue trazer o que ele tem de melhor para dentro de você. É a experiência dos apóstolos, é a experiência daqueles que estiveram com Jesus e que viram a experiência da sua humilhação, mas depois descobriram, através dessa expressão tão simples e tão cheia de significado, Ele está no meio de nós. Retire Jesus de sua vida. Pense a sua vida sem Jesus. Pense sua vida sem Deus. O que sobra de você? Como é que você vai olhar o seu marido se retirar Jesus de você? Como é que você vai olhar para os seus filhos se retirar Jesus de você? Se retirar a sua fé de você? Como é que você vai encarar a morte se retirar a fé de você? O que sobra de nós, minha gente? Desespero? O que vai sobrar de nós se retirar essa certeza de que nós estamos mergulhados na humanidade de Jesus e que mesmo a trancos e barrancos nós estamos atualizando essa presença dele em nós, pela força da graça, pela força de um Espírito que o tempo todo está na ação sacramental da sua igreja, fazendo nós termos o direito de também poder dizer, Ele está no meio de nós. E que portanto os sofrimentos deste tempo, o sofrimento desta manhã de sábado, só pode ser visto, compreendido e analisado se nós já estivermos voltados para o que acontecerá nessa noite. Se você fixar os seus olhos na manhã do sábado, na tarde de sexta-feira, não lhe resta muita coisa. E há um jeito interessante e estranho de viver com os olhos fixados no sábado. Há um jeito estranho, quase mesquinho de você viver os seus olhos fixados na sexta-feira, absorvendo o pessimismo da morte, absorvendo o pessimismo daquela humilhação, absorvendo o pessimismo, a visão negativa de que nada deu certo, de que nada foi do jeito que a gente queria. Nada aconteceu do jeito que você queria, nada foi do jeito que você planejou. Todos nós rezamos pela cura dos nossos amigos. Quantas vezes você dobrou o seu joelho e pediu, Senhor, cura o Padre Léo? Olha a falta que ele faz nesse lugar. Olha o vazio que esse homem deixou. Todos nós reclamamos, clamamos, porque nós gostaríamos que ele estivesse aqui. Quem aqui teve a sua vida modificada pela força da palavra de Jesus em Léo? Eu pergunto, ele morreu? Por quê? Porque você está vivo.
legitimando no mundo o que Deus fez em você através dele. Isso é ressurreição. Isso é milagre que os nossos olhos podem contemplar. Quer trazer o Padre Léo de volta? Eu também quero. Faça brilhar o que Ele modificou em você, para que cada um que possa enxergar em você o que Deus realizou na sua vida, através de cada palavra, de cada pregação, eles possam olhar em você e dizer: essa criatura vive de fato o que o Léo ensinava. E se vive o que Léo ensinava, vive o que Jesus ensinava, porque ele não ensinava absolutamente nada que não saísse da palavra de Jesus. Não tinha nada. Quantos de nós não dobramos os nossos joelhos, não fizemos todo o esforço e oramos e pedimos e imploramos, e o milagre não aconteceu? Não aconteceu se nós estivermos com a tesourinha do mesmo jeito que o rapaz estava, pronto para picotar a ponta do casulo. Para gente imbecil, rasa, superficial, o milagre não aconteceu. Mas para nós, que carregamos o peso de uma palavra que foi capaz de modificar a nossa vida e o nosso coração, nós não temos como dizer que o milagre não aconteceu. E eu continuo reverenciando o poder de Deus, mesmo quando os meus amigos são sepultados. Eu continuo acreditando que Deus liberta, que Deus cura, que Deus salva, mesmo quando minha oração não é atendida. Porque a minha oração ela é feita a partir daquilo que eu quero. E Deus não está aí para realizar o que você quer. Deus está aí para realizar o que você precisa. CançãoNovaPlay.com. Assine já!